Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o IPRI. Eu sou o António Saraiva Lima, tenho aqui comigo no estúdio do Público em Lisboa a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 14 de maio. Faltam por isso poucos dias para as eleições legislativas aqui em Portugal e por isso decidimos olhar para os programas da AD e do PS, que são as duas forças políticas que, de acordo com as sondagens, estão mais bem colocadas para poderem vir a liderar o próximo governo e tentar perceber o que é que pensam e propõem para a política externa e de defesa. Neste episódio vamos ainda antecipar as negociações diretas entre Rússia e Ucrânia agendadas para esta quinta-feira em Istambul, na Turquia, e no final teremos ainda tempo para ouvir o que é que a Teresa e o Carlos têm a dizer sobre a escolha do novo Papa. Comecemos então pela política nacional e mais concretamente pela AD, a Aliança Democrática, coligação de centro-direita que junta PSD e CDS, governa o país desde abril do ano passado e é encabeçada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro. A AD estrutura o seu programa dividindo cada um dos temas em três eixos, que são porque é preciso continuar, onde se fala do que é que foi feito na legislatura anterior, quais são as metas e quais são as medidas. Eu confesso, pelo menos no que toca à política externa, não vi grandes diferenças entre as metas e as medidas, não sei se vocês concordam, já me dirão. A AD compromete-se a continuar a apoiar a defesa e a dar apoio político, militar, financeiro e humanitário à Ucrânia, a aprofundar a política externa e de segurança comum da União Europeia, em parceria com a NATO, a executar o plano Rearmar Europa 2030, propõe ainda privilegiar a preservação da relação com os Estados Unidos como pilar transatlântico fundamental e reforçar a relação histórica entre Portugal e o Reino Unido. Em relação ao conflito israelo-palestiniano, a AD defende um cessar-fogo, diz que quer promover a solução de dois Estados, a fala não diz que é este o desfecho indispensável para uma paz justa e duradoura, e vai ainda promover a candidatura de Portugal a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2027-2028. Carlos, eu faço-lhe duas perguntas. Alguma destas medidas o surpreende verdadeiramente e se esperava propostas mais concretas ou mais concretizadoras da AD? Não, é uma linha de continuidade no essencial em relação à política externa portuguesa do governo do PSD e antes do governo do Partido Socialista de António Costa. Inclui também a defesa em relação à Ucrânia do alargamento da União Europeia à Ucrânia, mas também com a ressalva que António Costa quis impor, com uma prévia reforma institucional na União Europeia, que provavelmente é uma forma de atrasar esse processo de integração da União Europeia. A única parte nova do programa da AD é um preâmbulo em que o programa afirma que as mudanças dos últimos anos, que põem em causa o consenso do pós-Guerra Fria, vão provocar mudanças equivalentes na política externa portuguesa, mais importantes daquelas que aconteceram depois do 25 de Abril e depois da queda do muro de Berlim. Mas falta concretizar quais são essas mudanças. Fica aqui a sensação de que isto é, acima de tudo, quase como uma declaração de intenções, não é? Tipicamente, mas e é útil que assim seja, no sentido de reforçar o consenso, que é um consenso histórico na política externa portuguesa, entre o PS e o PSD. Teresa, no que toca à política de defesa, a AD propõe alcançar pelo menos 2% do PIB, em linha com a NATO, antecipando a meta de 2029. Fala, no entanto, em duas condições para o cumprimento dessa meta. Diz que o investimento não pode pôr em causa o Estado Social e diz ainda que este deve ter um efeito multiplicador do crescimento e ampliar a capacidade industrial nacional. A
A AD compromete-se, por isso, a apoiar a promoção do cluster de indústrias de defesa para atrair investimento, promete recuperar património militar e estudar outras formas de recrutamento voluntário. O que eu lhe pergunto é, perante o contexto de geopolítica internacional, se a Teresa acha que estes 2% é um mínimo olímpico para Portugal ou se é basicamente o máximo que o Governo consegue prometer ou cumprir neste momento? Eu acho que é uma tentativa de esconder a realidade imensa. Não sei se o Governo a faz, se a AD a faz propositadamente ou se é na continuação de que falava o Carlos, mas eu por acaso ouvi ontem o briefing do embaixador dos Estados Unidos na NATO, com 200 jornalistas europeus, para a antecipação da Cimeira da Haia, da qual estamos a 3 semanas de distância, e ele tinha 2 mensagens apenas para transmitir aos jornalistas. E a primeira era que os Estados Unidos não vão aceitar na Haia qualquer coisa que seja inferior a 5% do PIB de cada aliado europeu e do Canadá gastos em defesa. Portanto, entre cumprir os 2% até 2029 ou um bocadinho antes e aquilo com que vai ser confrontado o governo português, seja ele qual for, provavelmente, porque tratar de formar governos é uma coisa que leva tempo, daqui a 3 semanas é perfeitamente disparar ao lado e não transmitir aos portugueses, e esse tem sido um dos aspectos mais graves desta campanha eleitoral na situação em que vivemos. Aliás, o Carlos fala e vem da introdução do preâmbulo ao programa da AD em matéria de política externa e de segurança. Eu queria dizer que lhe dedica 7 linhas, um parágrafo de 7 linhas, o que me parece verdadeiramente pouco, estando nós numa situação de ruptura absoluta com a realidade geopolítica anterior. E queria dizer que essa falta de vontade de encarar uma realidade nova no programa da AD se traduz muito facilmente nesta frase, eu tomei nota, a dizer que a defesa nacional continua a defender e a promover a valorização da NATO no sentido de aproximar os cidadãos da Aliança Atlântica e portugueses e fomentar uma compreensão mais ampla das ações desenvolvidas no âmbito da mesma. Quer dizer, temos uma ruptura na NATO, não é tanto uma ruptura que se traduza no abandono dos Estados Unidos da Aliança Atlântica, mas é assim no fator de desconfiança, falta de confiança que esta administração americana introduziu na Aliança Atlântica, e o programa da AD tem esta constatação. Eu queria fazer só uma observação geral rápida. Este programa, tal como o do PS, de resto, aparece mais como uma lista de compras de supermercado: 2 quilos de arroz, 3 quilos de massa, 5 quilos de batatas, do que propriamente um raciocínio, uma estratégia, que é o que nós queremos perceber sobre os novos desafios que a Europa e com ela Portugal enfrentam numa situação internacional radicalmente nova. Muito bem, passando agora ao Partido Socialista, partido de centro-esquerda, que governou o país entre 2015 e 2024, é hoje liderado por Pedro Nuno Santos. O PS propõe uma política externa humanista e tem aqui uma particularidade no seu programa, que é que destaca a negrita algumas medidas, o que me faz concluir que considera serem prioritárias em relação a outras. O PS compromete-se a continuar a contribuir para a defesa da Ucrânia, defendendo um acordo de cessar-fogo que envolva a Ucrânia e a Europa, a par da sanção da Rússia pela agressão ilegal e injustificada
armada contra o seu vizinho, num contexto de manutenção do papel indispensável de Portugal na defesa do Atlântico Norte. O PS quer valorizar os laços históricos e seculares com os Estados Unidos, mas esta referência aos Estados Unidos não está a negrito. O que vem destacado é a promessa de privilegiar as relações com os países europeus mais próximos, como Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, e estimular a presença de Portugal na América Latina. O PS também quer promover a candidatura portuguesa a membro não permanente do Conselho de Segurança, promete participar ativamente no processo de reflexão sobre a reforma interna da UE, nomeadamente no que toca ao que considera ser uma excessiva rigidez nas regras relativas a ajudas de Estado. Quanto à situação no Médio Oriente, o PS exige o fim imediato da ofensiva em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano, assim como a libertação de reféns, e pretende encetar o processo de reconhecimento imediato do Estado da Palestina. Teresa, vê aqui diferenças de fundo com a AD ou aquelas que existem são mais na forma e menos no conteúdo? São mais na forma e menos no conteúdo. Há uma continuidade muito grande na política externa e de defesa de Portugal desde praticamente a adesão à União Europeia em 1986 até hoje. Não há grandes divergências entre os dois partidos que nos governam alternadamente. Isso é positivo. Em relação ao programa da política externa e da defesa, o programa do Partido Socialista faz uma análise, creio eu, escrita por mão bastante experiente da nova realidade geopolítica europeia e define o momento europeu como a maior crise de sempre da União Europeia desde a sua fundação. Esta frase não é despecienda, põe de facto as questões no sítio onde elas devem estar, como diz que a Ucrânia, a defesa da Ucrânia, o apoio à Ucrânia é a prioridade das prioridades da política externa europeia neste momento. E nesse aspecto é um programa virado para a nova realidade, levando em conta. Eu estranhei não tanto a questão da necessidade da reforma da União Europeia que o PS e a AD, de resto, apontam como uma necessidade. É uma necessidade óbvia, não só porque a agenda política, as prioridades da agenda política mudaram e, como tal, a União Europeia tem de mudar em função disso. Mudaram porque hoje a prioridade das prioridades é a defesa. Achei, no entanto, que o Partido Socialista, nomeadamente, não segue em termos das mudanças fundamentais da Europa, não se socorre com suficiente atenção ao relatório de Draghi, que não é só um relatório económico, é um relatório político, e não se define com clareza em relação a algumas propostas políticas desse relatório, nomeadamente a questão do federalismo pragmático, expressão de Mário Draghi, que eu acho que, em relação ao qual eu acho que os partidos portugueses se deviam definir. Há uma grande preocupação, uma obsessão naquela ideia de que o investimento da defesa não pode atingir o investimento no Estado Social e nos programas de coesão, isto a nível europeu. É a quadratura do círculo, não sei como é que isto é resolvido, a não ser com um aumento muito significativo do orçamento da União Europeia, e em relação ao alargamento há ainda
um apego talvez excessivo, dadas as mudanças geopolíticas na Europa que o programa do PS reconhece e sobre o qual elabora, o apego excessivo aos chamados critérios de Copenhaga, adotados em 1992 numa cimeira na capital dinamarquesa, o que é que já aconteceu depois disso, e que, creio eu, já não respondem às necessidades estratégicas da União Europeia hoje. Em termos de política de defesa, o PS diz que Portugal deve estar preparado para encetar uma nova fase de investimento na defesa nacional, deve acompanhar e participar ativamente nos esforços de afirmação militar europeia. Tal como a Teresa referiu e tal como a AD, o PS também diz que o reforço do investimento europeu em defesa não pode pôr em causa as políticas de coesão e o Estado Social. Propõe adotar um novo conceito estratégico de defesa nacional. Em relação à Ucrânia, promete aprofundar a solidariedade com o país, reforçando o apoio a nível material, de treino e de assistência médica. Quer lançar uma agenda mobilizadora que estimule a capacidade industrial de Portugal no domínio da defesa e diz ainda que quer rever a carreira dos militares das Forças Armadas. Carlos, eu pedi um comentário a estas medidas e pergunto-lhe se isto é suficiente para fazer frente aos desafios geopolíticos e às próprias necessidades das Forças Armadas portuguesas. O programa do Partido Socialista é escasso em relação à defesa. O programa inteiro fala 2 vezes na NATO, provavelmente por não incomodar o LIVRE ou o Partido Comunista, que podem ser parceiros amanhã no... O LIVRE não. O Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda. Aquele mais pequeno não se chama LIVRE. Não, chama-se Bloco de Esquerda e PCP e LIVRE. O LIVRE defende a NATO. Não defende. Não defende a NATO, não. Portanto, não quer incomodar os seus parceiros potenciais numa geringonça 2.0, que aparentemente nesta nova edição inclui, ao contrário do que era a regra do primeiro-ministro António Costa, a parte de política externa e de defesa. O programa do Partido Socialista fala pouco em relação à Ucrânia, não defende o alargamento da União Europeia à Ucrânia, é uma omissão notável, e também não fala no aumento do orçamento de defesa português. Como disse a Teresa, a Aliança Democrática defende o cumprimento da meta de 2% em 2029, ou coisa que o valha. E aparentemente ninguém quis reconhecer, designadamente durante a campanha, que a Itália, a Espanha e a Bélgica já disseram que vão cumprir os 2% em 2025, o que significa que Portugal vai cumprir os 2% em 2025, tal como vai comprar os aviões, os F-35 aos americanos. Não há aqui apenas uma omissão daquilo que são as realidades, há também uma tentativa de as distorcer, quer do lado da AD, que tem mais responsabilidades, porque está no governo, quer do lado do Partido Socialista, que não quer incomodar os seus parceiros da extrema esquerda. O conceito estratégico de defesa nacional que foi aprovado pelo governo socialista está em cima da mesa, imagino que deve ser revisto. A Aliança Democrática não diz uma palavra sobre o assunto, provavelmente é uma questão que não considera prioritária, e eu acho que em ambos os casos há uma certa vontade de não insistir no tema da defesa, há uma certa indiferença em relação à realidade. Há grandes frases, não é? Sobre o momento europeu, sobre o fim do consenso de 1945, e depois não há uma tradução concreta na realidade prática e, sobretudo, não se fala do assunto durante... Pois, eu ia fazer essa pergunta, já fiz aqui várias vezes, vocês já responderam, mas gostava, agora tivemos uma campanha eleitoral, como é que estes... E eu acho que ambos os partidos, independentemente das suas grandes frases, não têm uma verdadeira orientação estratégica. O único programa que eu li que tem uma verdadeira orientação estratégica é o programa da Iniciativa Liberal, que diz que estamos numa nova Guerra Fria,
que Portugal tem de estar ao lado das democracias contra a Rússia e contra a China e que a Ucrânia deve entrar na NATO e na União Europeia. A China não é sequer referida nos outros programas. O Partido Socialista diz que é preciso melhorar as relações com a Índia e a China, e introduziu uma novidade que não existe no programa da AD e confirma que há caminhos divergentes na política externa portuguesa cada vez mais marcados. O Partido Socialista insiste em dar a prioridade às relações com a Espanha na sua wishlist, que tem algum significado, vale o que vale, mas tem algum significado. O consenso que existiu efetivamente desde 1986, como diz a Teresa, desde 1974, entre o PS de Mário Soares e o PSD de Sá Carneiro, em relação às questões fundamentais da Europa e da NATO, está-se a desfazer. O seu herdeiro, aparentemente, é a Iniciativa Liberal, o que não serve para nada. Deixa-me só acrescentar que em relação às grandes opções estratégicas do país, o consenso mantém-se em absoluto. São a União Europeia e a NATO, mesmo no quadro atual de grande perturbação internacional. A NATO, em ambos os casos, está bastante entre parênteses. Aliás, o programa da AD fala muito, eu já citei do pilar europeu de defesa da NATO, o que é uma coisa que ninguém sabe o que é, mas é um sinal. Exato. É um sinal importante, não é? Aliás... Agora, a ausência mais chocante do que estas partes de programas enormes que não são capazes de definir as grandes prioridades nacionais, não têm nenhum, são listas de compra infindáveis, não têm uma visão estratégica para o país, nenhum nem outro. A ausência destas questões na campanha é, para mim, uma coisa verdadeiramente impensável quando o mundo à nossa volta está numa turbulência enorme que vai ter a ver com a nossa vida, e mais do que isso, quando as pessoas na rua, os eleitores, se interessam por isso, percebem que há coisas novas a acontecer no mundo, percebem perfeitamente porque é que eles evitam isto. Para mim é um mistério, ou revela um empobrecimento das lideranças e dos grandes partidos, que não é uma boa notícia para a democracia portuguesa. Agora, em relação às questões europeias, há aqui, da parte dos dois partidos, também uma falta de orientação estratégica clara em relação e ousada, não é só clara, ousada e clara, em relação à Europa que vai emergir desta crise. E nesta altura, quando se aproximam grandes decisões na União Europeia, como um novo quadro financeiro multianual, como as decisões em matéria de defesa, como a revisão das prioridades europeias, já devia estar presente, quer no debate, quer nos programas dos dois principais partidos. Eu não li, fiz mal, o programa da Iniciativa Liberal, mas só a propósito do programa da Iniciativa Liberal, há de facto uma ausência no programa do PS, não sei se está no programa da AD ou se também está ausente, é que quando se refere às relações externas de Portugal e da União Europeia, não menciona a China, menciona apenas não cultivar excessivas dependências em relação a grandes potências internacionais. É muito vago. Aí podem caber muitas, não é? Podem caber muitas. Ou poucas, no caso. Muito bem, passando agora aos últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, Zelensky, presidente ucraniano, respondeu à proposta de Putin para negociações diretas esta quinta-feira em Istambul, viajando pessoalmente até à Turquia e desafiando o presidente russo a aparecer. Donald Trump, que está no Médio Oriente, até se disponibilizou para mediar as conversas. Carlos, imaginando que a Rússia não pretende mesmo ceder em nada no que toca às suas reivindicações sobre o que continua a chamar as causas do
conflito. O que eu lhe pergunto é se Putin tem mais motivos para se sentir pressionado com esta sugestão do encontro com Zelensky ou não. Com certeza que sim. Aparentemente a iniciativa do presidente Putin sobre conversações diretas servia para anular a pressão da União Europeia que se tinha empenhado ao lado do presidente Zelensky, mas a resposta do presidente Zelensky foi magistral do ponto de vista diplomático. Disse que ia e que esperava que houvesse também um cessar-fogo, mas toda a gente percebeu que isso não o impediria de avançar. Agradeceu a iniciativa do presidente Trump, portanto segue a linha diplomática de Macron e de Starmer, que em bom português se resume a dar manteiga ao presidente dos Estados Unidos, mas funcionou aparentemente, quer em Washington, quer em relação à mídia internacional. Ele lá estará. Ninguém acredita que o presidente Putin lá chegue a estar, e há um formato inovador hoje, amanhã nas conversações em Istambul, que são conversações diretas, mas há 2 enviados especiais do presidente Trump, incluindo o secretário de Estado Rubio. Nós ainda não percebemos se eles vão estar à mesa ou não vão estar à mesa, mas como é que é dizer, é uma fórmula inovadora para conversações diretas. Não há razões para ter grandes expectativas sobre esse processo, mas apesar de tudo houve um passo em frente, há negociações quase diretas. O que é que o Carlos acha que Putin pretendeu quando fez esta proposta? Anular a iniciativa da França, da Grã-Bretanha, da Polónia e da Alemanha ao lado de Zelensky para impor um cessar-fogo como condição prévia às conversações, que reforçava a posição do presidente dos Estados Unidos, e portanto aquela iniciativa de conversações diretas era uma maneira de saltar por cima dessa pressão efetiva, não é? Que pela primeira vez desde o princípio do ano, não é? Unia outra vez o Ocidente coletivo, não é? Contra o presidente Putin. Pois, o que eu queria perguntar à Teresa vem um bocadinho no seguimento disto, porque nós na última semana, também por causa das celebrações dos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, quer na Rússia, quer na Europa... Onde não esteve o presidente Trump, como era o plano inicial. Pronto, a unidade europeia em relação ao apoio à Ucrânia parece ter saído um pouco mais reforçada, até com aquele telefonema que o Carlos referiu entre o Presidente dos Estados Unidos e os líderes de França, Reino Unido, Alemanha e Polónia que visitaram Kiev. O que eu lhe pergunto, Teresa, é se a Teresa vê genuinamente Trump mais comprometido com a posição europeia ou ucraniana neste caso, ou nem por isso? Eu posso seguir um pouco as análises que estão a ser feitas na grande imprensa norte-americana e europeia, que dizem que, apesar de tudo, não por vontade de Trump, mas pela própria dinâmica interna da administração americana, há uma lenta evolução da posição americana em relação ao conflito, que já se afasta daquela primeira fase em que Trump parecia ter como inimigo Zelensky e como amigo Putin. Já há mais um pouco a ideia de que começa a prevalecer a ideia de que a Rússia continua a ser um adversário dos Estados Unidos também em relação à guerra da Ucrânia. Mas também li na imprensa americana e sobretudo europeia uma grande preocupação dos líderes europeus em relação à continuidade do processo. Houve um ultimato a Putin ficou encostado às cordas, claramente. Isso foi combinado com Trump. Zelensky vai estar amanhã, quinta-feira, em Istambul, Marco Rubio também. Agora,
Trump, nunca sabemos o que vai fazer no dia seguinte, ou no minuto seguinte, ou na hora seguinte, ou nos 2 dias Trump, seguintes. quando é questionado pela imprensa quando perguntam sobre Putin, ele faz sempre questão de lembrar que há 2 lados Exato, e põe sempre e tenta sempre pôr Putin e Zelensky ao mesmo nível, quando isso é objetivamente pôr-se ao lado de Putin. Agora, vamos ver, creio que há esta preocupação europeia em relação ao que Trump possa fazer, mas há, apesar de tudo, uma evolução, e como dizia a diretora do Instituto da Affari Internazionale de Roma, hoje, num artigo muito interessante no Guardian, nota-se em Kiev e na Europa um estado de espírito muito mais forte e animado em relação à capacidade da Ucrânia de levar por diante a sua resistência à invasão russa. Muito bem, meus caros, para terminar, pedia-vos um comentário à escolha do novo Papa, o americano Robert Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV. Carlos? A escolha do novo Papa é um milagre. Há efetivamente um mistério da escolha Espírito Santo. No conclave. É a primeira vez que um Papa vem de um país onde os católicos são uma minoria, e isso é uma verdadeira periferia, não uma periferia aldrabada como a Argentina ou a Polónia, e é também a primeira vez que, para usar uma expressão clássica, o Papa e o Imperador têm a mesma origem, são ambos norte-americanos. Portanto, entramos num mundo novo que não sabemos como vai evoluir. O Leão XIV tem várias conotações, daquela que a imprensa quer ressaltar é de Leão XIII. Leão XIII é o Papa do corporativismo, que definiu a estratégia da Igreja contra o marxismo, contra a Revolução Socialista, contra a luta de classes, à qual opôs a concertação e a conciliação entre as classes e a negação dessa ruptura interna do corpo social que era defendida pelos revolucionários, que entretanto ficaram pelo caminho. Há ainda umas relíquias por aí, mas no fundo são relíquias. Teresa, o que é que tem a dizer sobre este novo Papa e se tem gostado de o ouvir nas suas primeiras intervenções? Tenho gostado muito de o ouvir. Ele tem uma linha de continuidade em relação a Francisco, no sentido da Igreja dos pobres para os excluídos, para os pobres, para os marginalizados, e isso é bom, é o papel da Igreja, mas é perfeitamente compreensível nas suas intervenções até hoje que é um Papa, apesar de ter passado 20 anos no Peru, é um Papa do mundo ocidental. As posições que ele tomou em relação à Ucrânia, nomeadamente, o facto de ter feito o seu primeiro telefonema de chefe de Estado para o outro chefe de Estado, para Zelensky, quer dizer muito. Aquilo que ele já disse sobre a Ucrânia e o facto de ser previsivelmente a sua primeira viagem ao exterior, quer dizer que este Papa olha para o mundo também na perspectiva do que são as democracias, a defesa dos direitos humanos, uma visão democrática e ocidental do mundo, mesmo que contrabalançada pela vocação universal da Igreja, que me parece, na atual conjuntura internacional, muito relevante. Muito bem, meus caros, muito obrigado pela vossa análise e obrigado também a quem nos ouve desse lado. Se ainda não subscreveram o podcast Diplomatas, façam-no, por favor, nós agradecemos muito. Não se esqueçam de ir votar no domingo e nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida.
Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido. Quando o país vai a votos, cada decisão conta, inclusive a de escolher onde se informa. Com o Público, tem acesso a jornalismo independente, a análises sérias e ao contexto real. Assina em segundos com a opção subscrever com Google. Sem formulários, sem complicações. Só o essencial pelo preço especial de €1 por semana. Saiba mais em público.pt.